Concluímos que isso acontecia porque ninguém respondia a esses choros. Não havia nenhuma interação típica entre um cuidador e uma criança, entre uma mãe e um filho. Logo elas aprenderam que ninguém as atendia quando choravam. Um grande número de crianças balançava seus corpos para frente e para trás, algo comum entre as que são privadas de estímulos. Na ausência de interação social, é o que elas faziam, para não se entediar. Essa cena ocorreu 20 anos atrás em um orfanato de Bucareste, capital da Romênia, e a tragédia decorrente disso daria origem a estudos pioneiros sobre como a negligência e a desatenção com crianças moldam negativamente o cérebro delas, com impactos que podem persistir até a vida adulta. Mas, antes de entrar nessa parte da história, é preciso entender como aqueles abrigos infantis romênios, que passaram décadas escondidos no pequeno país do leste europeu, ganharam as manchetes mundiais. Em 1989, há exatos 30 anos, a Romênia teve um Natal peculiar. O ditador comunista Nicolae Ceausescu, líder do país havia um quarto de século, foi derrubado em uma revolução relâmpago, que, alimentada por anos de escassez de produtos básicos e queda nas condições de vida da população, começou quando o líder reagiu com brutalidade a manifestações populares. Essas mesmas manifestações logo chegaram a Bucareste e, quando o exército romeno aderiu aos protestos, em 22 de dezembro, Ceausescu e sua mulher foram detidos. Naquele 25 de dezembro, ele foi executado a tiros depois de ser condenado às pressas por um tribunal militar especial. Seu regime fora marcado por políticas linha dura, inclusive uma voltada a reverter as baixas taxas de natalidade do país. A ideia era de que aumentar a população fomentaria a economia e fortaleceria a Romênia. Ainda no início do seu governo, nos anos 1960, Ceausescu implementou um decreto que restringia o aborto e o acesso a contraceptivos. Quem evita ter filhos é um desertor que abandona as leis de continuidade nacional, declarou o ditador em discurso. Registros históricos apontam que o decreto pôs em prática um controle absoluto da vida reprodutiva feminina. Autoridades que ficaram conhecidas como a polícia menstrual submetiam mulheres a testes ginecológicos obrigatórios em seus locais de trabalho e monitoravam suas gestações. Casais que não procriassem tinham de pagar impostos adicionais. Como resultado, a taxa de natalidade romena cresceu com rapidez, mas com duros efeitos colaterais, um aumento nas taxas de mortalidade materna e infantil e, também, no número de crianças que acabavam abandonadas, aos milhares, em abrigos estatais. À medida que o regime de Ceausescu se deteriorava, também pioravam as condições nesses abrigos, as crianças eram submetidas a abusos físicos, não eram devidamente limpas ou alimentadas, seus cuidadores eram mal preparados. As que saíram de lá contaram mais tarde que eram tratadas como animais selvagens que precisavam ser enjaulados. Além disso, passavam os dias sem nenhuma interação produtiva com adultos, sem brincar ou conversar, olhando para paredes ou deitadas sozinhas em seus berços, de onde só saíam para serem trocadas ou alimentadas. Muitas tinham, ou desenvolveram, problemas mentais. Foi só depois daquele Natal de 1989 que, com a queda de Ceausescu e a cobertura da imprensa sobre o país, a situação dessas dezenas de milhares de crianças veio a público e chocou o mundo. Ao longo dos anos 1990, algumas crianças acabaram adotadas por famílias estrangeiras, sobretudo de Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, onde os relatos midiáticos sobre os abrigos causaram comoção. Outras permaneceram nos abrigos, sem ter para onde ir e ainda sob condições insatisfatórias. É nessa parte da história que entra o americano Nathan Fox e outros colegas cientistas, chamados, em 2001, pelo novo governo romeno para avaliar os impactos que os abrigos tiveram na vida das crianças e buscar formas de intervir. Nessa época, já havia estudos científicos indicando que adversidades e negligência vividas na infância impactavam o desenvolvimento e o comportamento das crianças. Em Bucareste, porém, o cenário para a pesquisa, infelizmente, estava dado.
E as terríveis condições vividas pelas crianças romênias acabaram sendo um ponto de virada nas pesquisas sobre o cérebro infantil. Conseguimos examinar a causalidade e dizer, com alto grau de certeza, que a adversidade no início da vida tem impacto no cérebro. Estímulos ou interação são cruciais para a arquitetura cerebral e, se não há uma mudança de circunstâncias para essas crianças, esses efeitos podem perdurar para a vida toda. É um grande fardo para a sociedade. Na prática, explicam os neurocientistas, desde o primeiro dia de vida as crianças precisam da interação com seus cuidadores como uma espécie de nutriente para seu cérebro. Conversas, olhares, carinhos e brincadeiras são biologicamente essenciais, porque ajudam o cérebro infantil a construir redes neurais que mais tarde as ajudarão a se desenvolver emocionalmente e cognitivamente. Ou seja, quando as crianças sofrem violência, problemas socioeconômicos extremos, maus tratos ou são radicalmente negligenciadas, o estresse tóxico decorrente disso impede o cérebro de realizar conexões neurais, o que pode levar a dificuldades de aprendizado e de comportamento. Em estudos publicados em 2003 e 2004, Fox e seus colegas analisaram eletroencefalogramas de crianças romênias institucionalizadas e compararam esses exames com os de crianças romênias que viviam com suas famílias. As que haviam passado pelas condições extremas dos abrigos tinham um cérebro diferente das que tinham tido uma infância tradicional, frequência cerebral menor em áreas cruciais e imaturidade do sistema nervoso. As crianças que conseguiram ser adotadas tiveram mais sorte. Fox e seus colegas notaram que elas tinham um desenvolvimento cognitivo melhor do que as que não tinham podido deixar os abrigos romênios. Mas algumas conviveram com os efeitos negativos dos abrigos até a vida adulta, segundo um estudo feito em 2017 por outra equipe de cientistas internacionais. Eles acompanharam 165 crianças romênias adotadas no Reino Unido entre 1990 e 1992. Inicialmente, todas tinham atrasos de desenvolvimento e estavam subnutridas. As que passaram menos de 6 meses nos abrigos apresentaram uma recuperação surpreendente ao chegarem aos 5 ou 6 anos de vida. Já as que haviam passado períodos mais longos nos abrigos tinham mais problemas sociais, emocionais e cognitivos na vida adulta, desde dificuldade em se concentrar e arrumar emprego até em se relacionar com os outros e maior propensão a problemas mentais. No geral, o economista brasileiro Flávio Cunha, que pesquisa desigualdade, pobreza e desenvolvimento infantil na Universidade de Recife, nos Estados Unidos e que não tem relação com o estudo romeno, afirma que as pesquisas sobre o país do leste europeu mostram que se nós retirarmos uma criança de um ambiente tão adverso e a colocarmos em um ambiente com uma família acolhedora, melhoram o seu desenvolvimento socioemocional, especialmente externalização, comportamento agressivo, desafiador, perturbador ou hiperativo, o seu desenvolvimento de linguagem, e o seu controle inibitório, que é a capacidade de manter o autocontrole em situações de estresse. Enquanto abusos físicos contra crianças costumam gerar forte reação social, a negligência e a privação infantil tendem a ser menos perceptíveis, embora possam ter um efeito igualmente grave, diz o estudo A Ciência da Negligência, de 2012, feito pelo Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e coassinado por diversos neurocientistas, incluindo Nathan Fox. Muitas crianças pequenas identificadas pelo sistema de proteção social não têm evidências de danos físicos, mas podem ter tido perturbações no desenvolvimento de seus circuitos cerebrais que podem ter sérias consequências pela vida inteira, aponta o texto, que descreve a negligência como a ausência de atenção suficiente e da proteção que são apropriadas à idade e às necessidades das crianças e a ausência de quantidades suficientes de experiências essenciais para o bem-estar infantil. E essa negligência pode estar presente não apenas em abrigos, mas também, por exemplo, em lares de famílias social e economicamente marginalizadas, ou cujos pais sofrem de problemas mentais não devidamente tratados. Por isso, é também a forma mais prevalente de maus tratos contra crianças, aponta esse mesmo estudo. O mais comum é a negligência,
nos Estados Unidos e imagino que também em outros lugares do mundo, prossegue Fox. As crianças precisam estar sob os cuidados de pessoas que as amem e que as façam se sentir seguras. Pesquisadores apontam que crianças sob situações extremas, como as que são vítimas de guerras, violência urbana, migração forçada ou separação forçada de seus pais, também podem ter seu desenvolvimento cerebral alterado, por estarem sob constante estresse. Nos Estados Unidos, um caso que tem alimentado debates é o de crianças filhas de imigrantes irregulares que têm sido separadas de seus pais na fronteira e colocadas em centros provisórios de detenção. Em depoimento ao Congresso americano, em fevereiro, há um subcomitê da Câmara que investiga a política de separação de famílias migrantes. O médico Jack Shonkoff, diretor do Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard, afirmou que o estresse, em decorrência dessas separações, desencadeia uma enorme reação dentro das crianças. Uma importante base para o desenvolvimento saudável em crianças pequenas exige um relacionamento saudável, estável e compassivo com ao menos um dos pais ou cuidador primário. Níveis de estresse altos e persistentes podem perturbar a arquitetura do cérebro ainda em desenvolvimento. Agora, Fox e seus colegas preparam um projeto em São Paulo, para treinar, em 2020, cuidadores que possam dar atenção individualizada a crianças pequenas atualmente vivendo em abrigos da cidade, e, portanto, desprovidas do contato permanente com suas famílias. Como a iniciativa ainda está em fase de elaboração, Fox diz que não é possível dar mais detalhes sobre a metodologia e a prática, apenas afirma que deve incluir treinamentos em vídeo que expliquem a esses cuidadores o que os cientistas chamam de saque e devolução que, à semelhança de esportes como tênis e ping-pong, se refere ao ir e vir da interação produtiva entre crianças e adultos. O olhar, som ou fala de uma criança é o saque, que o adulto devolve com outro olhar ou com alguma resposta. Isso, explicam os pesquisadores do Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard, ajuda a literalmente construir redes neurais no cérebro, dando uma base mais sólida para o desenvolvimento acadêmico, emocional e social da criança ao longo da vida. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social brasileiro, no projeto de Fox também será analisada e comparada a qualidade do desenvolvimento de crianças em instituições, como abrigos e orfanatos, e em acolhimento familiar. No país do leste europeu, a comoção em torno dos abrigos da era comunista fez com que autoridades proibissem que bebês e crianças pequenas ficassem em abrigos, deixando-as sob os cuidados de famílias provisórias, diz Fox. Ainda assim, muitas crianças mais velhas continuam vivendo com poucas perspectivas de adoção ou de melhores condições de vida. Crianças com deficiência ou problemas de nascença são as que têm menos chance de serem adotadas, e isso ainda é um grande problema lá, relata. O que Fox diz ter aprendido com seus estudos, ainda em curso, na Romênia é que o cuidado individualizado e amoroso das crianças é a melhor forma de intervenção contra a negligência, e que essas intervenções têm mais chance de sucesso se ocorrerem cedo, de preferência antes de essas crianças completarem 2 anos, quando seu cérebro apresenta o mais alto grau de plasticidade. É uma questão social que interessa a todos, como podemos dar apoio aos cuidadores, para que eles possam oferecer mais possibilidades às crianças, afirma.